Hoje, na reflexão, nos nossos 5 minutos preciosos com Deus, tempo de bênção, a Dani falava assim, citando o Padre Ulisses, que às vezes a gente vai colocando a culpa em tudo quanto é coisa, né? É porque são os astros, é porque não sei o quê. Agora há pouco o Padre Zezinho também nos ensinava. Gente querida, muitas vezes práticas populares podem se misturar à nossa fé. Piedade popular é um assunto. E a gente confundir algumas situações e achando que tudo é uma questão de fé, aí a gente precisa conversar um pouquinho. E vai surgir a dúvida, isso é religiosidade autêntica ou é apenas uma crendice? Hoje nós vamos conversar então sobre como diferenciar essas práticas religiosas verdadeiras das crendices populares. Quem vai nos ajudar é o nosso querido amigo, o Padre Antônio Sagrado Bogás, o Padre Bogás dos Orionitas, é teólogo, é professor no nosso ITESP e é muito bem-vindo aqui no Bênção da Manhã. Bom dia para você, Padre Bogás. Ei, Alain, meu irmão Alain, bom dia, tudo bem com você? Uma alegria ter você aqui agora, melhor ainda com a sua presença, viu? Ainda que seja de Muito forma obrigado. virtual. Tudo certo, um bom dia para todos, um bom advento, como dizia o Padre Zezinho, e eu quero me pendurar na sua reflexão que não existem pessoas invisíveis, Alain, mas existem pessoas cegas que não vê as pessoas e dizem que elas são invisíveis porque não querem ver. Esse é Que um bom grande... estarmos juntos. Que bom estarmos juntos. Esse é um grande problema, que a nossa conversa aqui agora possa colocar mais luz ainda na visão das pessoas para a gente professar a nossa fé com alegria naquilo tudo que celebramos. Padre Bogás, como é que a gente entende essas questões de práticas religiosas, autênticas e crendices, especialmente agora nesse final de ano? Puxa vida, é bom falar disso mesmo, né? Para a gente não ficar dando muita força para as nossas ervilhas, não é verdade? Então, nós temos que separar, irmã Alain, e todos os ouvintes, queridos telespectadores, vamos separar algumas coisas. Crença de crendice, devoção de superstição. Crença são as coisas da verdade da nossa fé. São os elementos daquilo que nós acreditamos. A nossa crença. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Maria se fez presente no advento. Tudo isso eu creio, são coisas que nós cremos. Então, isso a gente vai chamar de crença. Tem a ver com a fé. É sempre subjetiva a crença, porque ela pertence ao meu patrimônio espiritual pessoal. Nós vamos ao Santuário de Aparecida porque eu tenho uma crença, eu tenho uma devoção. Crença se une à devoção. Eu vou à Aparecida para fazer um caminho onde eu me sinta próximo da Mãe de Deus, da Mãe de Jesus. Eu vou porque eu creio. E nós vamos juntos porque nós cremos em comum. Então eu vou com as pessoas que creem também. Nós vamos, a minha família, nós vamos em 70 pessoas no mês de julho a pé, na Aparecida do Norte, a partir de Campos do Jordão. Cada um que vai é porque crê. A pessoa que não crê não tem sentido que ela vá, mas ela vai porque ela crê. Isso é a crença, é aquilo que eu tenho, é que alimenta a minha devoção. A crendice são elementos supersticiosos que adentram e que, de algum modo, usando uma palavra um pouco pesada, mas verdadeira, que, de algum modo, elas corrompem a crença, né? Não é à toa que esse "ice" significa sempre um sufixo de enfermidade, né? Apêndice, apendicite, né? Então, quando eu começo a colocar elementos supersticiosos como se fossem elementos essenciais, fundamentais na minha fé. E aí, então, a gente vai ver a lista dessas crendices, né? As ervilhas que coloca em cima, que coloca para comer no primeiro dia do ano, né? Nós temos o Natal Solidário, que a gente dá de presente
para 200 famílias uma cesta básica, e tinha um senhor que falava, ele era muito querido, tem que ter ervilhas, pelo menos 7, né? E aí tinha que ter ervilha. Isso é uma crendice, tá? As crendices que geram superstições. Se eu fizer assim, acontece. Se eu não fizer assim, não acontece. Esse é o problema das crendices. Elas tornam-se superstições e não são saudáveis, porque fazem as pessoas fazerem coisas até mesmo irracionais, ou pelo menos estranhas. Que bela explicação, viu, querido Bogás, dessas termos e da gente entender com exemplificações que você traz daquilo que nós professamos ou aquilo também que as pessoas vão dizendo para nós, não é? Agora, Padre Bogás, quando nós falamos assim dessas correntes de oração tão comuns, né? Olha, se eu receber isso, eu vou imprimir 1000 papeizinhos desse, e se eu não imprimir, que Deus vai me castigar. Esses amuletos que nós vamos criando, isso também pode ser um problema na nossa compreensão de fé, não é? Eu acho, Alan, que isso acaba sendo um elemento que toca as pessoas inseguras. Com medo, porque ela fala, eu vou fazer. Como se diz, é água benta, se não fizer bem, mal não faz. Aí as pessoas acabam fazendo esse modelo de crendice e se tornam escravos delas. Aviso a todas as pessoas, e eu tenho uma fé enorme, eu nunca tive problema de fé, eu sempre acreditei em Deus, na devoção de Nossa Senhora, na força do Espírito Santo, eu sempre acreditei na igreja. Mas eu digo para as pessoas, não precisa seguir. Se você vai distribuir algum papel, algum santinho, com o objetivo de divulgação, pode fazer. Pode fazer com o objetivo de divulgação, não tem nenhum problema, não vai acontecer nada. Mas não pensa que se você não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer. Ou se você fizer, vai acontecer uma coisa boa necessariamente. Esse é um jogo, irmão Alan, que Deus não entra. Deus não precisa dessas nossas atitudes. Deus não precisa desses nossos elementos exteriores. Claro, se alguém me diz, vamos distribuir santinhos com a devoção, por exemplo, do Padre Vitor Coelho, por exemplo, para que todo mundo conheça, para que todo mundo reza, isso é maravilhoso. Mas se você chegar e falar no programa, se você, Padre Bogás, não distribuir 1000, entendeu? Você vai, não sei o quê, né? Eu digo obrigado. Deus não vai te obedecer, entendeu? Porque o problema da superstição é quando a gente junta o rito com a consequência do rito. A gente quer impor, através de um rito, a gente acaba querendo impor para as outras pessoas uma imposição de um interesse meu. Aí vem lá as pessoas, isso está acontecendo demais nas religiões, especialmente nas seitas, mas cuidado, tem alguns católicos também entrando nesse jogo, que significa o quê? Significa, se você não fizer isso, se você não pagar isso, se você for 7 vezes, vai 7, vai 9, vai 12, mas não pensa que é isso que vai forçar a Deus. Eu vou na Aparecida, eu vou, minha família vai, nós rezamos, eu tenho Nossa Senhora Aparecida na minha casa, na paróquia, nós temos Nossa Senhora Aparecida em todas as comunidades. Mas por quê? Por nossa devoção, por nosso amor, por nosso bem-querer. É isso que nós queremos, fazer com que a nossa devoção nos aproxime de Deus e não nos afaste dele. E não é forçado. Religião é a gratuidade. Alguém é devoto, alguém é do grupo dos devotos, porque quer contribuir para que uma mensagem maravilhosa chegue ao fim do mundo, chegue a todos os povos. É esse o sentido das nossas crenças. Esse é o sentido
da nossa verdadeira fé e da nossa devoção. Que beleza, viu, Padre Bogás? E com isso, gente, nós queremos ajudar você cada vez mais a essa purificação desse passo da fé, do seu itinerário espiritual que você faz. E gostei quando você dizia, Padre Bogás, Deus não entra nesse jogo, nesses esquemas que a gente às vezes vai criando, não. Um dia a gente pode até deixar de sugestão aqui, eu me lembrei quando eu trabalhava nas missões populares redentoristas, a história de quando quebra a imagem e a turma põe lá no pé do cruzeiro, põe no cemitério, gente, não é para fazer nada disso, mas um dia nós vamos falar sobre esse assunto também. Padre Bogás, obrigado, meu querido. Aquele abraço para você de bom fim de ano, de boas festas, de um santo e abençoado Natal. Muito obrigado, queridos amigos da TV Aparecida, desse santuário maravilhoso, dessa devoção grandiosa que nós temos no Brasil. Que a gente seja fiel, ame Jesus como a mãe o amou, e ela nos amará como amou o seu filho. Que seja um Natal. A manjedoura está esperando pelo menino Jesus. A manjedoura é o nosso coração, que seja puro para acolher o Filho de Deus. Amém. Amém. Que assim seja. Obrigado, Padre Bogás. Que coisa boa, né?